Fala galera, beleza? Tranquilo? Estamos aí gravando o nosso 10º videozinho da playlist do Enem. Peguei uma questãozinha bem legalzinha para a gente desenvolver. A questão 152, o caderno amarelo da prova de 2016, é uma questão que diz o seguinte: um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Então a entrada do túnel é um arco de parábola e será feita uma tampa de concreto nesse mesmo formato, para que obviamente ele fique lacrado. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve-se a seguinte equação para a parábola: y igual 9 menos x ao quadrado, sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura da entrada do túnel. Então, qual vai ser a área da parte frontal dessa tampa de concreto? Ou seja, qual que é a área desse arco de parábola? Certo? Antes da gente prosseguir, lembrar que, falou em parábola, dá para associar a funções do segundo grau, desde que tenha concavidade para cima ou para baixo e não para os lados. Esse menos aqui indica que a nossa parábola vai ter concavidade voltada para baixo, tudo normal por aí. Por não ter o b na nossa função, não ter o termo em x, vem aquela questão da simetria com o eixo vertical. Então a parábola fica simétrica em relação ao eixo y. Tá? E ele fala aqui que essa área de 2/3 do retângulo para essa parábola, Então isso não é uma regra, tá? Que é uma coincidência numérica quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com o cálculo integral aí, Sempre que a gente quer uma área abaixo de uma curva, quem está no ensino superior fazendo uma disciplina de cálculo aí já está mais ligado no que eu estou falando, Então se tem uma parábola, uma curva qualquer delimitando um domínio, se você quer a área abaixo dessa curva, você faz a integral definida dessa função, certinho? Para facilitar para a gente aqui, eu providenciei a imagem da nossa parábola em questão. Essa imagenzinha aqui eu fiz lá no GeoGebra, tá? Então é uma parábola que 9 menos x ao quadrado, e daí ele fala, que a base do túnel está no eixo horizontal, então ele acaba coincidindo aqui com o quê? Com as raízes. Então se nós temos uma função 9 menos x ao quadrado, as raízes são 3 e menos 3. Esse valorzinho aqui, o valor independente do x, é sempre o valor que corta o eixo y, está lá em cima, certo? Se você tem para essa questão essa observação em relação ao problema, grande parte do problema já está pronto. Por quê? Porque aqui nós temos o seguinte, pensa que ele falou num retângulo, Nós precisamos de um retângulo aqui, cuja base é igual à base da nossa amiga parábola, e a altura também igual à altura desse arco de parábola, certinho? Então a questão fala que essa parábola aqui, ela está usando nessa região aqui 2/3 da área do retângulo. E aí basicamente mata a questão, certinho? 2/3 da área do retângulo. A área do retângulo está muito fácil de ser calculada. Por quê? Quanto que vale essa medida aqui do meu retângulo? Essa medida vai do menos 3 ao 3, isso vale 6. Quanto que vale essa medida aqui do meu retângulo? Ele vai do 0 ao 9, dá 9, certinho? Então, a área do retângulo em questão, ele vai ser 6 vezes 9 igual 54 metros quadrados. Tranquilo? A área da tampa de concreto, então a área frontal da tampa, a questão diz que é 2/3 da área do retângulo, ou seja, 2/3 dos 54, 54 divididos por 3 dá 18, 18 vezes 2, isso aqui vai dar 36 metros quadrados, a alternativa C. Veja que é uma questão, em se tratando de cálculo, bastante simples, mas que você tem que ter essa visualização, essa consciência gráfica aí. Só para reforçar, se eu fosse trabalhar ali com essa área envolvendo os conceitos de cálculo integral, nós teríamos isso daqui, É uma integral do menos 3 ao 3 da função 9
menos x ao quadrado de x. E isso daqui, a gente teria que fazer o quê? A integral disso daqui é 9x menos x ao cubo sobre 3, né? Adiciona uma unidade no expoente e divide por esse novo valor, mais uma constante. E isso aqui tem que ser aplicado do menos 3 ao 3. Ou seja, você vai fazer isso daqui trocando x por 3, depois vai fazer isso aqui substituindo x por menos 3 e vai subtrair os dois. Na prática aqui a gente tem o quê? A gente tem então 9 vezes 3 menos 3 ao cubo sobre 3 mais c, menos 9 vezes menos 3, menos 3 ao cubo sobre 3, mais c, e resolve isso. Resolvendo isso, tem que dar 36. Beleza? Essa parte que eu fiz em pink aí, especialmente para quem está aí numa área de engenharia, né, numa área de ensino superior, que está trabalhando com integrais definidas, mas para quem aí está se preparando para o Enem, simplesmente o que está em azul e laranja aí já é suficiente para resolver uma questão como essa. Beleza, galera? Espero que tenham curtido, tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, ative as notificações. Até o próximo. Tchau!